gurizada, queridos estudantes maristas. Eu sou o professor Luciano, trabalho no Colégio Marista Rosário, da província Marista Rio Grande do Sul, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a prova do Enem. Nós sabemos que essa prova é dividida em 4 grandes áreas. Vou falar um pouquinho sobre a área da matemática e suas tecnologias. Bom, para isso eu separei essa prova em algumas habilidades, e eu queria começar falando sobre a habilidade 9. A gente sabe que essa prova é pensada, elaborada acima ou a partir, de algumas habilidades e competências, e a habilidade 9 consiste em utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. O Enem tem como uma matriz de referência a colocação de alguns conteúdos que eles consideram chaves para que vocês tenham um bom desempenho nessa habilidade. Quais são esses conteúdos? Características das figuras geométricas planas e espaciais, comprimentos, áreas e volumes, ângulos, posições de retas, simetria de figuras planas ou espaciais, congruência e semelhança de triângulos, teorema de Tales, relações métricas nos triângulos, circunferências e trigonometria do ângulo agudo. Bom, então peguei uma questão do Enem de 2012, ela foi aplicada e o título dela é o seguinte: em exposições de artes plásticas é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua. Então o enunciado fecha com o questionamento: qual a relação entre R e L? O auxiliar deverá representar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. E vem as alternativas. Bom, resolução então da questão. Traduzindo a exigência de segurança para a geometria plana, a figura resultante é um quadrado, que é a base da escultura, inscrito numa circunferência, que é a plataforma giratória, como a gente pode ver aqui. A figura ao lado representa o desenho correspondente já com as medidas que serão necessárias para a resolução da questão. Notem que eu destaquei um triângulo, que por sinal esse triângulo é um triângulo retângulo, no qual iremos usar o teorema de Pitágoras para relacionar o raio R da circunferência, a gente percebe do centro do quadrado O ao vértice desse quadrado, raio R, com o lado do quadrado, que é o lado L. Bom, destacando esse triângulo, então eu tenho que a hipotenusa é R e os catetos, uma vez que é um triângulo retângulo, os catetos são L sobre 2, a metade do lado desse quadrado. O que vocês vão precisar para resolver essa questão? O teorema de Pitágoras. Nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma dos quadrados desses catetos. Logo, montando uma equação, eu tenho que R ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais essa metade do lado ao quadrado. Desenvolvendo a equação, tenho que R ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4 mais L ao quadrado sobre 4. Simplificando essa minha fração, eu tenho que R ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 2. Fazendo uma raiz quadrada em ambos os lados dessa equação, eu tenho que o raio ele é igual a raiz quadrada de L ao quadrado sobre 2, ou ainda L sobre raiz de 2. Observação. Nota que a exigência de segurança prevê uma condição mínima, que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma, mas não uma máxima. Ou seja, o raio R ele deve ser maior ou igual a R, maior ou igual, como eu disse, L sobre a raiz quadrada de 2, que nós encontramos na alternativa A. Bom, gurizada, mais uma questão então envolvendo a mesma habilidade, uma questão que foi utilizada na prova do Enem em 2013 e enunciado:
Num parque aquático, existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto, de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos, cuja base tem raio R e centro O. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. O raio da ilha de lazer será Rzinho. Deseja-se que, após a construção desta ilha, o espaço destinado à água na piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Considere 3 como valor aproximado para π, e para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer, Rzinho, em metros, estará mais próximo de... Bom, então primeira coisa, gente, dá uma olhadinha aqui nessa figura, vocês têm a piscina com os seus 12 metros cúbicos de água e ali dentro a ilha de lazer, essa parte seca que vai nos tomar um pouco dessa água. Desenvolvimento da questão. O que a gente vai ter que fazer é calcular a diferença entre o volume do cilindro maior, que é a piscina, e o volume do cilindro menor, que vai ser a ilha. Essa diferença ela precisa ser igual ou superior a 4 metros cúbicos. Bom, a gente sabe que o volume de um cilindro é dado pela fórmula área da base vezes a sua altura. A área da base, como é um círculo, πr², a altura foi dada no enunciado também, a altura é 1 metro. Eu posso lançar aqui a fórmula e fazer as substituições. Então eu tenho que o volume do cilindro maior é 12, esse eu não preciso calcular, já foi dado, menos o volume do cilindro menor, que vai ser πr² vezes h. Essa diferença precisa ser maior ou igual a 4. Substituindo então os valores, como foi dado no enunciado, troca o π por 3, troca a altura por 1, e daí nós vamos ter que 12 menos 3r² tem que ser maior ou igual a 4. Bom, a gente tem uma inequação. Para dar uma sequência nesse desenvolvimento, eu vou tirar 12 unidades em cada um dos lados dessa inequação e eu vou ficar com menos 3r² é maior ou igual a menos 8. Se eu fizer uma divisão nos dois lados por menos 3, eu tenho que o r², agora ele já não é mais maior ou igual, agora o r² ele precisa ser menor ou igual a 8/3. Fazendo uma raiz quadrada dos dois lados dessa equação, eu tenho que o raio precisa ser menor ou igual a raiz quadrada de 8/3. Vale lembrar que isso aí é uma inequação do segundo grau. Então a gente pode observar esse desenho aqui, ó, tem uma reta, encontro as duas raízes, que são menos a raiz quadrada de 8/3 e mais a raiz quadrada de 8/3. Isso aqui, retomando um assunto lá de primeiro ano, a gente sabe que teria que dar uma parábola. Essa parábola de concavidade voltada para cima. A parte que nos interessa é a parte positiva, então eu não vou considerar o menos raiz quadrada de 8/3 e vou ficar só com o mais raiz quadrada de 8/3, que isso é aproximadamente 1,6. Encontramos ali na alternativa A.